Boa noite para todos. É uma alegria, um prazer enorme estar de volta à nossa casa. Realmente, quando o Fernando coloca e faz menção que a casa é nossa, dá vontade de cá estar vivendo, tranquilamente, residindo em Portugal. Não só pelos corações generosos, né? Os nossos amores, mas pela boa comida portuguesa. Se calhar não há coisa melhor do que o carinho e um bom prato, né? Isto é um espetáculo. Que Jesus, o amigo incondicional de nossas almas, permita-nos a edificação da própria paz. A doutrina que nós bem sabemos e conhecemos, que em nossa casa Allan Kardec, sobejamente ao estudo nobre, a divulgação do conhecimento espírita, o estudo metódico, laborioso, tal qual como proferiu Allan Kardec, cujas bases da ciência, da religião, com consequências morais que torna melhor o homem. Então, nós estamos debaixo da tutela desse mundo espiritual. E é interessante quando caminhamos por outras regiões, por outras cidades e por outros países, e algumas vezes, inadvertidamente, não tendo o estudo, bom dia a cavalo se dá com frequência, falando coisas absurdas ou colocando uma metodologia que não confere a doutrina espírita. O mais importante é que nós não podemos olvidar Allan Kardec quando coloca que a doutrina espírita ela se constitui um apoio a todas as demais doutrinas, filosofias, conceitos filosóficos, porque tem as suas bases na lei de Deus. Então, a doutrina não tem que ser colocada goela abaixo de ninguém, não tem que ser imposta, não saímos à rua fazendo proselitismo, mas ela por si só, por ser uma palavra dos espíritos e não dos homens, ela vem corroborar no sentido da evolução. Mas quando Jesus foi ao Pai, pediria a ele o Consolador prometido, e eis que de posse do Consolador prometido, todos nós estamos. Então, diante do estudo metódico, do entendimento das relações nossas com o mundo espiritual, em se tratando de mediunidade, Livro dos Médiuns é um compêndio valoroso ao trabalho da mediunidade. É como dizem os espíritos: quereis evoluir mais rápido, casai. Vedes que sou solteiro. Mas quereis entender a doutrina espírita, estudai. O Livro dos Médiuns é para a mediunidade. O Livro dos Espíritos é a estrutura, a espinha dorsal. Dele nascem 4 obras magistrais: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu, o Inferno e a Gênese. A Gênese, o Livro dos Espíritos, é a estrutura, é a obra inteira. Então nós vamos vendo o cuidado do mundo espiritual em dividi-la. E nós vamos encontrar no médium Francisco Cândido Xavier o desenvolvimento de todo o Pentateuco. Desenvolvimento de toda a estrutura do Pentateuco espírita. André Luiz veio devassar o mundo invisível. Veio trazer-nos uma realidade dantes nunca imaginável. Então, é importante o estudo nobre de nossa doutrina. Vale a pena estudar o Espiritismo. Então, quando Allan Kardec, sob a tutela do Espírito de verdade e da pleiade de espíritos,
cujos nomes estão no prolegômeno, na introdução do Livro dos Espíritos, ali tem um grande número de nomes que estruturaram toda a doutrina. Então nós vamos tendo por base penetração do nosso pensamento pelos espíritos. Allan Kardec pergunta para os espíritos: os espíritos veem tudo o que fazemos? Já imaginamos na pergunta? Já imaginamos? Já nos pegamos fazendo uma análise metódica, acurada, em torno os espíritos veem tudo o que fazemos? É muito interessante na nossa vida, né? Se nós ficássemos presos a isto, não viveríamos. Não viveríamos, de forma alguma. Por isso que para estudar a doutrina é preciso entender os meandros com os quais vamos nos familiarizando. E os espíritos, sob o comando do espírito Zéfiro e do espírito de verdade, nascem as respostas de inúmeros médiuns. Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles, mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Então, os bons espíritos não são bisbilhoteiros, não são fuxiqueiros. Eles observam, analisam como é que nós estamos. Se nós estamos incessantemente rodeados por eles, eles em momento algum falar-nos-iam: olha, não faça isso, não faça aquilo, não tome gelado agora, está muito frio, cuidado. Nós não teríamos noção da nossa vida. Nós não teríamos o nosso livre-arbítrio. Nós ficaríamos cerceados no processo da evolução. É uma doutrina que vem acalentar a alma, que vem mostrar-nos que não estamos sozinhos, que alguém vela por nós, que alguém nos protege. Quando nós passamos, então, a crer no sentido real de que eles nos veem, mas não interferem em nossa vida. Agora, quando dirigem a atenção para um fator que, para eles, é preocupante, abrindo um parênteses, quem leu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uns dizem que é utopia. Não, não é. É uma verdade. Médium Francisco Cândido Xavier é o único médium revelador da história de nossa doutrina. É extraordinário. O livro é verídico. A visão do Chico Xavier ganhava o futuro. Então a obra é magistral. Quem não leu, na nossa livraria deve ter, ou o Fernando ou a Leonor farão o pedido. Os espíritos tiram do corpo o indivíduo, levam-no à escola, a uma região do mundo espiritual, a um salão e salões enormes, e doutrina-os, fala-lhes qual é o dever, qual é a função que eles têm de agir para que o planeamento de nosso Senhor Jesus Cristo ande de contento àquele que foi escolhido. Então, olha a persuasão no serviço do bem. Nós, se crescemos tal qual um grão de mostarda, seria maravilhoso. Nós mudaríamos o curso da nossa existência. Completamente. Mas e por que é que vamos
de tropeção em tropeção? Porque não cremos como dever-se-ia crer. A nossa fé ainda é bruxuleante, muito pequena. Ela parece que vai apagar. Mas nós precisamos alimentar a nossa crença através do estudo nobre. E a nossa casa tem estudos fartos. Então é preciso estudar. Estudar para darmos conta de que eles só se ocupam das que não. Porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Aquilo que nós temos do nosso ranço, do nosso jeito de ser, a nossa síndrome da Gabriela, nasci assim e morro assim, que é uma ignorância na atualidade, nós precisamos reconhecer. Não adianta corrermos no movimento ímpar do estudo, do autoconhecimento de nós próprios. Não adianta. Se nós não nos darmos conta de quem de fato somos. E como é que eu sou? Basta olhar no espelho? Não, eu vou ver gordo, careca. Não. Como eu sou na intimidade de mim mesmo? Como que eu vivo? Como que eu reajo quando alguém diz não gostei da sua atitude? Qual é a minha posição? Qual é a posição que eu tenho em relação a tudo isso? Então nós temos que fazer uma viagem interior de autoconhecimento. Porque se eles nos veem e nada nos dizem, como andamos nós em relação a tudo isso? Allan Kardec continua: os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Ora, sejamos honestos uns com os outros. Eu não digo à minha mulher o que penso muita vez. Minha mulher não me diz o que pensa muita vez. Nós temos a nossa intimidade. Nós somos seres individuais. Eu não sou minha mulher e minha mulher não é o Divaldinho. A minha relação afetiva não sou eu e eu não sou a minha relação afetiva. Nós somos individualidades. Pensamos, agimos, temos desejos, sonhos, ilusões, metabolizamos, engenhamos, criamos, pensamos, refletimos, analisamos, ponderamos. Muitas vezes metemos a mão na poça, outras vezes não. É a nossa vida. Agora, esses pensamentos mais secretos convivem conosco? Naturalmente. Os espíritos podem conhecê-los? Conhecem, respondem às entidades venerandas. Muitas vezes, aquilo que desejaríeis ocultar a vós mesmos, nem atos e nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Agora, abrindo parênteses, há um grande medo de determinados grupos mediúnicos no nosso Brasil, porque eu percorro muitos centros. Não vou frequentar a reunião mediúnica de jeito nenhum. Acha você que sentar-me-ei a uma mesa para alguém dizer aquilo que eu faço? Nunca, não vou. É bobo, ele está enganado. Ninguém vai dizer, apontando-lhe o dedo em riste, que você fez, comeu sardinha e arrotou pescada. Ninguém vai dizer isso. Jamais. Porque há um limite de bom senso. Então nós podemos sentar à mesa mediúnica tranquilos e serenos. Agora, eu, dirigente, conheço um a um que senta à mesa. Mas não vou usar do animismo para criar uma celeuma, conturbar uma pessoa, prejudicar uma pessoa nas suas relações íntimas. Então, há um trabalho maravilhoso que nós não podemos temer. Por conta do medo, o indivíduo que recebera um talento enterrou. Teve medo, Senhor, tive medo e enterrei o talento.
Ó, servo ingrato, irresponsável, por que não destes aos banqueiros? Por que não chamastes o Belmiro de Azevedo e desse a ele? Teria multiplicado, mas não. Você perdeu a oportunidade, volta, reencarna de novo e fazes tudo outra vez. A mesma coisa. Nós não podemos deixar de trabalhar com medo, supostamente ignorância, de que os espíritos vão apontar-nos o dedo em riste, dizendo: ah, ontem comestes alheira e não podia, tens as veias entupidas. Não, nada disso, nada disso. Não vão defrontar conosco, não vão chamar-nos a atenção, porque os bons olham para aquilo que interessam a ele. Aquilo que não tem interesse, eles nem ligam, deixam passar. Porque nós temos que arcar com os nossos problemas. Nós precisamos ser responsáveis pelos nossos atos. Então esses pensamentos secretos continuarão conosco. Continuarão conosco, porque nós temos a nossa intimidade. Por exemplo, muitas pessoas procuram a irmã Leonor e conversam com ela para receber uma orientação, um caminho seguro, uma trilha ótima. Falam com o Fernando e com outros, talvez, da casa. Mas é com ela, olhando o indivíduo, ela vê no indivíduo aquilo que muitas vezes está adormecido. Mas ele nada lhe diz, e ela também não lhe diz, para respeitá-lo. Porque se o indivíduo não quer dizer, aguarda o momento certo, na hora certa, de que ele tenha uma nesga de luz que desperta, e aí a orientação vem a favor do indivíduo. Confessai-vos uns aos outros, disse nosso Senhor Jesus Cristo. É sentar-me diante de alguém e dizer: olha, não aguento mais, tenho a alma dilacerada, há uma dor em mim que não tem tamanho, por favor ajuda-me, eu quero modificar. Se nós não impormos uma vontade férrea no ato no qual nós estamos, nós não modificaremos a paisagem dantes bucólica numa paisagem iluminativa no nosso caminho. Então é preciso saber o que é, na altura do campeonato, que nós estamos querendo. 4, 5, 7A. Assim sendo, seria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta? Allan Kardec é contundente na pesquisa. Respondem os espíritos: certamente, pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. Paulo, o apóstolo, vô-lo disse: há uma nuvem de testemunhas que vos observam, onde nós formos. Por isso que nós precisamos, às vezes, pensar: meu Deus, o que eu quero da vida? Nós estamos em 2020, outro dia arrebentávamos fogos para o ano 2000, estamos 20 anos depois. Qual é a nossa atitude 20 anos depois? Como estamos portando-nos conosco? Eu não preciso preocupar-me com minha esposa, com meu namorado, com a minha mulher, com quem eu vivo. Não preciso, porque ele pode tomar caminhos escusos que eu não desejo seguir e devo seguir o meu caminho, a minha deliberação, a minha construção, a edificação que eu desejo, que eu quero. E devo construir nessas bases. Porque já imaginou o que é ouvir de nosso Senhor Jesus Cristo? Vós sois como túmulos caiados por fora e podre por dentro? Não compensa. E alguém vai ficar dizendo isso para nós? Não. Onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência do homem, Livro dos Espíritos, questão 621. Onde está a lei? Na consciência. Ninguém precisa dizer: você,
você, nada, ninguém. Eu sinto na alma. Nós sentiremos. Então, esse momento, nós temos uma nuvem de testemunhas que nos observam. Lembremos-nos bem, os espíritos bons tratam-nos de ajudar-nos. Os espíritos brincalhões zombeteiros tratam de dar-nos uma rasteira. Mostrar para nós com quantos paus se faz uma barca. Pronto. Então é preciso nós nos centrarmos diante do fato. Nós não estamos escondidos. Imaginemos-nos no trânsito. Pronto. Caótico, difícil. Ou nós vamos criar o exercício constante de uma modificação de nossos hábitos, de nosso entendimento, ou do que está valendo para nós o exercício de vir, de estarmos. Não estou dizendo com isso que todos nós vamos modificar-nos de uma hora para outra. Ninguém falou uma mudança desta ordem. Maria de Magdala o fez. Zaqueu o fez. Paulo modificou-se. A mulher hemorroíça sarou e curou a alma, continuou enferma. Aliás, a Miriam paralítica, a mulher hemorroíça foi curada. Agora, e nós? Qual é o patamar real que nós estamos desejando? Ah, tomei um passe, fiquei maravilhoso. Estou leve como pluma. Ótimo. Guarda isso. Guarda isso. É preciso guardar. Eu estava em uma reunião o ano passado e a temática do expositor que fui ouvir aqui em Portugal foi espetacular. Terminamos uma noite memorável, 28 de dezembro. Fomos embora, entramos no automóvel, ganhamos a autoestrada. Em 2 segundos criou-se uma guerra, porque a senhora falou uma coisa para o marido e ele já estava enfurecido. Aí, dardos venenosos, metralhadora para lá e para cá, o ambiente, o fluido, a energia positiva, toda ela se desfez e ganhou uma energia de adrenalina pior do que o Irã, com os mísseis que atacou, que me contou Fernando. Piores. Não furou o automóvel, mas levitou. Então vamos pensar para a nossa modificação espiritual, nunca para o outro só. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Se há uma nuvem de testemunhas que nos observam, o que é que eles pensam de nós, esses que estão ao nosso redor e nos observam? Vocês já pensaram, nós já pensamos juntos? Vamos pensar? Os nossos guias espirituais, os espíritos familiares que nos rodeiam, os espíritos que simpatizam conosco, não é com o grupo, é comigo, com você, com ela, conosco individualmente. Se eu ajudo alguém na berma, se eu trato um animal como deve ser tratado e não largado na berma amarrado, que é um crime que se faz, ora, nós queremos ajudar o próximo, mais próximo de nós, é a nossa família, é a nossa empregada, o caseiro, o cão que vive conosco, porque é nosso irmão, numa escala diferenciada, mas é nosso irmão, merece toda a atenção. Ora, o que é que André Luiz vem fazendo nas obras desde 1932? 1932. Então é preciso que nós aprendamos. Qual é a finalidade da doutrina? Ensinar-nos, dar-nos uma orientação segura, mostrar-nos um roteiro de vida. Então,
esse momento é muito importante. Respondem as entidades. Isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam das vossas incredulidades. Riem a gargalhada daquilo que você desconhece, daquilo que nós desconhecemos pela falta do estudo nobre. Riem a gargalhada das vossas impaciências no trânsito, na família, em casa. Ora, por que é que o espírito amigo Joana de Ângeles, em 1863, coloca no Evangelho segundo o Espiritismo a lição a paciência? Para quê? Para quem? Hoje, ela é mais atual que dantes. Naquele momento era espetacular, hoje é divinal. Então, é um ensinamento de uma beleza ímpar, a paciência, uma lição. Agora, por que colocou aquilo? Por que nosso Senhor Jesus Cristo, antevendo o futuro, coloca vigiai e orai? Para quê? Para encher os olhos? Para enchermos a boca? Para dar sono em nós e dormirmos? Não, não é para isto. É para nós refletirmos qual o sentido real com o qual ele quer dizer isto. Os espíritos sérios, os nossos guias, lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Uma amiga nossa, do primeiro centro onde eu trabalhei, aos 17 anos, contou, depois de um certo período, que ocorreu um fato com ela. Ela disse assim para o marido: não vou ao centro, não quero saber da palestra, o orador é chato, a voz é mecânica, eu não quero saber, vou ficar em casa. Mas você tem trabalhos depois, o passe de tratamento que tem que se dar aos enfermos. Não quero saber, tem muito médico, tem muita gente trabalhando, eu não vou. E ela deliberou. Ele entendeu e deixou ali. Ela falou: eu vou para a praça, quero ver a banda, hoje tem banda, é um coreto em nossa cidade, e lá foi ela para a praça. 30 minutos de praça, do coreto, das marchinhas, e a cabeça, a lei está inscrita na consciência. Dizem os espíritos, quando da lei de Deus nos afastamos, há um semáforo encarnado que fica piscando. E você não fica sossegado, porque você está entre o amadurecimento e o raciocínio de que aquilo não está correto. Levantou-se rapidamente e vazou para o centro. Vazou quer dizer andou para o centro. Correu para o centro. Lá chegando, como de costume, foi entrar no salão de palestras. Quem é que ela vê? O guia dela sentado ouvindo palestra. Ela disse que ficou rubra. Tomou de uma vergonha imensa. Ele não a olhou, nada lhe disse. Ela sentou-se e ficou calada, emudecida. Ao término do trabalho, ela foi aplicar o passe e disse que foi a maior lição da vida dela. Ora, ela se deu o direito de ficar em casa ou ir à praça, e lá estava o guia dela sentado à cadeira, ouvindo a palestra, que certamente não precisava, mas tinha um compromisso moral com aquela reunião. Nós, os brasileiros, somos interessantes. Muito calor, vamos à piscina. Muito calor, em vez de ir para o centro, vai para a piscina. Muito frio, agasalha-se em casa, bolinho de chuva e chazinho. E o centro vai ficando assim. Não. A conscientização tem que estar em nós. Do dia de trabalho, das realizações que eu devo fazer. É muito importante essa advertência para todos nós. Os Espíritos do Senhor, em O Livro dos Médiuns, no último capítulo, sobre a sociedade, sobre os médiuns e sobre o Espiritismo. O Espírito coloca mais ou menos assim sobre os médiuns. Quereis auxiliar alguém em sofrimento? Olha o Espírito escrevendo a mensagem.
quereis auxiliar alguém em sofrimento, nós, os bons espíritos, lhe indicaremos onde jaz a penúria, o fogão sem lume, a mãe com o seio estéril. Desejas ajudar alguém? Ora em silêncio e nós lhe o indicaremos. Então, se essa ação do bem ela é importante, por que é que não a usamos para a vida diária de nossas relações? Por que é que em meio à família, onde é o nosso momento principal de viver, por que não elevamos o pensamento a Deus e dizemos-lhe: Senhor, hoje está difícil em nossa casa, um problema terrível, nós precisamos do auxílio do Senhor. Por que nós não confiamos tanto? Lembremos-nos do Evangelho, capítulo 9, item 7, a paciência, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos afligeis, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor nesse mundo, para a glória e redenção. Não vos afligeis. Então, se nós tivéssemos maior atenção para todo o estudo doutrinário e conseguíssemos parar, frear, colocar o travão naquele ímpeto que nós temos de esbravejar, berrar igual cabrito novo, não compensa, não é por aí. A dor apareceu? Ótimo. Qual a solução? Vamos confiar em Deus e procurar médicos. Qual é o resultado do médico? É este: vamos orar e observar. É para ser? Vamos fazer. Vamos manter firmes a fé, estimulados por isso, porque a presença dos Espíritos é inovidável. Esta é uma figura de uma moça com o aleitamento. Todos nós sabemos o valor do aleitamento. Agora, como uma mãe em sã consciência vai dar um momento de aleitamento ao seu filho, cravejada de raiva, de rancor, de amargura, essa criança passa mal. Chora, tem cólicas homéricas. Qualquer um sabe disso. Então é preciso que haja uma conscientização. Os espíritos não nos estão vendo, os espíritos não interferem na nossa vida, porque de ordinário, de primeiro, são eles que vos dirigem para o bem ou para o mal. Então, se esta mãe, que é espírita, tiver uma consciência desperta para essa realidade, nós muito poderemos fazer em prol do reencarnante, da minha família, da nossa família, e nós nos consubstanciarmos dentro de fatos reais, que é o estudo libertador da doutrina espírita. Então, a hora da alimentação de uma criança, ela é importantíssima. É igual perguntado a um educador de nome Napoleão, quando dever-se-ia iniciar a educação do bebê, 20 anos antes dos pais nascerem. Já imaginou o que é isso? 20 anos antes do pai nascerem, da criança nascer? Educar os pais, formatar os pais, criar princípios, conscientização, o que é receber do Criador um filho dele como empréstimo para nós. Então é muito complexo a coisa. Mas a nossa doutrina é uma doutrina que vem alargar os horizontes da alma humana, abrir o raciocínio nosso para o entendimento de melhor vivermos, de tal ordem, proporcionando-nos muita coisa boa. Fui a uma fazenda no Mato Grosso, onde eu vivo, perto do Mato Grosso. Eu vivo no estado de São Paulo, mas é próximo. E lá saí com um amigo meu para a fazenda para ver gados, porcos e assim por diante. Uma fazenda muito grande. E ao chegarmos à residência onde morava o capataz da fazenda, não na sede, e lá o dono começou a falar e dar uma orientação a ele, que ele queria construir uma cerca. E a cada 2 metros, 1,80 m, coloca-se um mourão. E ele dizia para o empregado passar óleo queimado no mourão para que os cupins da terra não atacassem o mourão. E cada tantos
centímetros, lascas de madeiras também da mesma forma, e 5 fios de arame farpado, para que o cachorro não pudesse entrar, porque ele iria criar ovelhas, cabritos e assim por diante. E ele foi falando, e eu fui acompanhando a fala do dono da propriedade. Repentinamente, o senhor tira o chapéu, o capataz, e diz: se Deus assim o permitir, falo-ei. Ora, ele sabe que tem alguém maior do que ele. Ele pede licença: se Deus permitir, eu vou fazer. Quer dizer, não adianta eu dizer ao Senhor que vou fazer. Se Deus não me permitir, não farei. Então nós todos precisamos disso, dessa certeza. Todo mundo que vai trabalhar com terra sabe da dificuldade enorme, porque o tempo, as intempéries, a mudança. Por que Deus não manda chuva? Porque acontece, nós estamos em um mundo de transição, cujo momento ainda não é igual para sempre. Não haverá chuva todo mês exato da plantação, mas haverão meses outros que irá chover, onde será farta a colheita. É por isso que o homem do campo, aquele que crê em Deus, vive melhor. Este que foi mandado fazer uma cerca, ele tira o chapéu para dizer: se o Senhor Deus, o meu Pai, me conceder, eu farei. Curva-se diante daquele que pode. Livro dos Espíritos, sobre a prece. Por que orar, se Deus sabe o que é? É porque nós precisamos curvarmos-nos diante daquele que pode. Nós somos neófitos. Uma cantora lírica. É muito interessante no nosso movimento brasileiro, uns espíritas mais um pouquinho diferenciados. Não vá dançar, porque ali tem muito espírito grudado, espíritos perversos. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Como é que você coloca-se diante de um espetáculo, diante de um momento de lazer, porque nós vivemos na terra? Ora, dançar um bailarico com o Kim Barreiro é um espetáculo. Diz André Luiz, no livro Sinal Verde, dançar é uma oração com os pés. Tem gente que não, Deus me livre, não fala em Kim Barreiro. Ora, você vai dançar ou vai criar uma celeuma, vai criar um processo mental desequilibrante, porque a letra não está condizente com aquilo? Esquece a letra, vê o ritmo da música, deixa o pé roçar no chão e você fica feliz. Natural que, se você tiver intenções demoníacas, desequilibrantes, você estará perdido. Porque você vai criar vínculos desequilibrantes. Você vai criar atrações que não condizem com o seu estado. A cada um segundo as suas obras. Mas imaginemos uma peça de teatro, imaginemos que agora em julho estará aqui o cantor Andrea Bocelli. Já imaginou? Uma noite você vai às estrelas. Agora, do que vale sair de um show de Andrea Bocelli e dar um travão na rua e sair e gritar e blasfemar? Perde o show inteiro, perde os euros todos. E o Andrea Bocelli vai para o ralo. Um bom médico que atende os seus pacientes, uma boa conversa com qualquer um que ele a possa ouvir. Porque quem é de nós que, ao estudarmos o Espiritismo, nesta casa com o professor Fernando, não vai saber dizer uma palavra de consolo, de orientação, de esclarecimento, de quando são as reuniões hebdomadárias da casa, de como é o processo para você fazer um tratamento a nível espiritual com a irmã Leonor, como é que é um processo de tratamento a nível de desobsessão nesta casa? É o estudo que dar-nos-á a chancela que liberta-nos da ignorância. Atender com amor a qualquer um. Os animais, os nossos irmãos, eles são dotados de perispíritos. O rudimento desde a formação primeira, mas não tem o perispírito como nós temos. Eu, espírito, para mostrar-me para a irmã Leonor, eu tenho que combinar o fluido meu com o perispírito dela.
Eu tenho que mostrar-me para a irmã Leonor e ela passa a me ver. Ponto final. Se eu quisesse mostrar-me a todo mundo, materializar-me-ia aqui, ou ficaria tangível para que todos vissem. Como inúmeras vezes o Divaldo Pereira Franco, também fica tangível o Dr. Bezerra em torno da estrutura perispiritual do médium. Então, esse momento, o animal assusta. Ele não tem a evidência que se tem um médium, porque as estruturas perispirituais são diferenciadas. Estou causando sono em muita gente. Peço desculpa, porque é um termo doutrinário, mas daqui a pouquinho termina, 11h40, 11h30. Tá bom? Não se assustem, vou terminar logo. Eu sei que a doutrinário fica um pouco assim. Então, é preciso cuidado. Agora, o mundo moderno de hoje, não estou dizendo que deixemos o animal à margem da berma, não. Mas é preciso entender que o animal, ele não tem a inteligência que eu tenho. Se eu fecho o Fernando na rua, ao cruzar, ele para e diz: olá, Divaldinho, tá com pressa, hein, querido? Vai devagar. Agora, o animal morde. Como é que o indivíduo, em sã consciência, uma criatura humana inteligente, que difere do animal, põe a cabeça dentro da boca de um jacaré? É ignorante, burro igual uma porta. Atrasado. Como é que você vai botar uma criança para brincar com um Rottweiler? Ele tem um instinto. Não se põe. Não, nós possamos passar a noite debatendo. Não se põe, ele tem instintos. Nós não sabemos o que está por trás daquele instinto. Ou nós vamos sair à rua, o cachorro me late, eu agacho no chão e lato para ele? Não tem cabimento. Um moço, eu vi um vídeo agora, este janeiro, que mandou-nos um vídeo pelo WhatsApp, ele fazendo um belo show no palco, com 3 serpentes, 2 enroladas no corpo. Não se sabe se foi o aplauso do público, as serpentes apertaram-no e mataram asfixiado. E não adianta gritar. São 2 serpentes, ninguém tira. Morreu no palco, na frente de todo mundo, dando um espetáculo mais bobo que se possa ver. Solta a cobra em Manaus, leva no Alentejo. Deu para entender? Mas então tem que ter um limite para nós nos entendermos diante de fatos. Aí é um indivíduo obsedado, quando chega no centro espírita, compra. Hoje não. Hoje os médiuns que vêm atormentados vêm com caraminholas na cabeça. Não vem mais desta forma. Pouquíssimas vezes hoje se vê um indivíduo com um grau de obsessão nesse nível, como narra Divaldo Pereira Franco, em muitos casos que não convém agora, porque senão a hora fica avançada. Mas ali está sendo tratado. A figura que foi colocada, ele está sendo segurado. Nós aprendemos com o Chico Xavier uma vez que ele narrou que não se deve segurar e citou um fato. Havia uma fila para cumprimentá-lo em Pedro Leopoldo e o sujeito próximo a ele cai no chão e contorcendo-se, como se fosse uma cobra. Não era uma cobra, contorcendo-se e grunhindo. E o Chico Xavier, ninguém põe a mão, deixa-o. E ele ficou uns 4 a 5 minutos. Depois ele foi se recompondo, voltou ao estado normal, sentou-se, e aí o Chico narrou na casa dele que o espírito queria que colocasse a mão para duplicar, centuplicar a força, porque ele roubaria o magnetismo das pessoas, porque era a forma dele, dentro do atraso, de absorver a energia e criar uma celeuma no ambiente, quebrando cadeiras, quebrando tudo. Vedes como é interessante. Ali ele está se tratando, o nosso irmão. Olha só a fase de tratamento de um indivíduo preso dentro da prostituição, do alcoolismo, das drogas ou dos estados mentais com os quais afiniza-se com os débitos de outrora, cujas leis nos prendem uns aos outros. Olha só, já está mais tranquilo, mais controlado,
consegue reagir, vai recebendo passes longitudinais e transversais. Aqui é um fechamento de um indivíduo que sai do carro e olha os impropérios à volta deles. Olha a fala mental que eles estão colocando, e verbal também. Então, olha a companhia. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Eles estão numa guerra. Aconteceu, houve um erro, não adianta mais. Não adianta. São Paulo, 1999. Os noticiários do nosso país. O indivíduo da frente e o de trás. O de trás, buzina, 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 buzina. Um trânsito em São Paulo que é a coisa mais caótica do mundo. Todo mundo quer chegar em casa. E todo mundo sai pela manhã, 4, 5 da manhã, para chegar em suas residências, 11h30 da noite. O sujeito buzina tanto, o da frente levanta, sai do carro, em meio à pista, vai no carro do outro, dá um tiro na cabeça. Ele fica deitado dentro do carro e o sujeito vai embora e é preso logo à frente. Cansaço, estresse, os espíritos nos envolvem. Você está buscando isso? Você está se enervando? Você está encolerizando? Você tem uma ideia? Você quer matar o outro? Você está irritado? Nós em família. Deixa a sua mulher ficar buzinando na sua cabeça o tempo inteiro. Você fica cansado. Deixa o homem buzinar na cabeça da mulher. Ela cansa, entra em exaustão. É preciso alguém de cabeça mais fria a serenar, conversar, dialogar. Ora, o que nós estamos aprendendo na doutrina dos espíritos não é isso? Uma mulher com segundas intenções numa mesa de bar, procurando vender ilusões aos homens. Em volta dela, obviamente, que estes pensamentos estão ali. Há muitos anos apareceu-nos uma moça com um decote V muito grande, um busto muito saliente, e todo o busto em ferida. Incrível. As chagas daquela mulher. Ela veio para tirar uma orientação e estava infeliz. E tive a felicidade de acompanhá-la a Uberaba, porque o caso dela estava horrível. E não é só no busto. E a orientação de Chico Xavier é que ela deveria ter mais cuidado, porque os seios dela e a mostra com que ela fazia era a cobiça dos homens. E o olhar dos homens maliciosos criavam doenças e enfermidades no busto da mulher. Então são inúmeros os fatores com os quais mantemos-nos um vínculo. E é preciso ter um pouco mais de prudência. Não que a mulher não possa usar um decote, deve usá-lo, mas saber aonde está e com quem vai e onde vai, para não criar uma celeuma ou um problema. Este é o cavalheiro que pensa, ele é um doente não, ele tem a mente voltada ao sexólogo. Ele pensa em sexo 24 horas, tem a vida mental perturbada e ele vive sob as injunções desses espíritos. Há muitos anos, essas mensagens são gravadas, Fernando, passam pela rede, então eu não posso falar porque é meu irmão, pois ele me mata, me acaba comigo. Olha aqui, esse é um caso, meu irmão é alcoólatra, esse é um dos casos. Há o alcoolismo como doença, o indivíduo é doente, como o diabético, o canceroso, o tuberculoso, o leproso, a pressão alta, o problema renal. Então, nós precisamos tomar cuidado. Esse daí é doente do alcoolismo e tem um processo obsessivo que o espírito imantou-se nele e deseja beber. Ele quer beber, está o prato perfeito. Ah, mas o espírito me domina. Nenhum espírito domina-nos. Domina quando o indivíduo está enfermo, obsedado, não tem mais raciocínio, perde o comando. Aí é hora de nós procurarmos um psiquiatra, tratarmos da zona do cérebro onde aquele momento está em desconexão, porque é feito por sinapse, essa conexão deve ser tratado, e ali acabará, por vontade do indivíduo, não é do outro. O outro não tendo conexão,
procura outro para beber. E aqui a alimentação. O cuidado das larvas espirituais que André Luiz fala. Ao cozinhar qualquer alimento em casa, se não houver uma paz, um equilíbrio, não adianta ficar nervosa com um maridão que não chegou. Não adianta. Não adianta criar uma celeuma em torno da refeição, que é o melhor momento para nós usufruirmos para o equilíbrio da nossa energia física. Então é preciso que haja entre nós esse envolvimento. E é através deste envolvimento que nós estaremos criando condições de não ingerirmos larvas espirituais que causam distúrbios em nossos organismos. Ah, mas lá em casa nós oramos. Do que adianta você orar? Você briga, grita, berra, há uma guerra em torno da refeição e mesmo na hora de fazer o comer. Aqui é um indivíduo depressivo, cabisbaixo, não quer ajuda. Lembremos-nos do livro dos médiuns. Todo mau espírito quer longe a sua presa de quem lhe poderia orientar. Quando o indivíduo foge de quem o poderia ajudar, é porque ele está sob o domínio de um espírito pseudo-sábio, um espírito brincalhão. Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Todo mau espírito quer longe a sua presa de quem lhe ou de quem lhe poderia auxiliar. Portanto, meus amigos, esta é a doutrina com a qual nós precisamos vincularmos-nos pelo estudo. Esse é o trabalho nobre que a Casa Espírita vem fazendo no longo desses anos, criando ramificações a fim de que nós possamos não arrumar proselitismo, mas criar bases para que esta doutrina seja não mais debaixo do alqueire, mas no velador, para que todo aquele que adentrar conheça uma realidade acerca do conhecimento espírita que liberta-nos do ramerrão das reencarnações inferiores. Muita paz e muito obrigado a todos.